Olá, tudo bem com vocês? Começando a nossa aula de terça-feira, dia 2 de junho, com a reflexão que traz o seguinte: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Está em Salmos 9:1. Sim, temos muito o que dar graças, muito o que agradecer, não é verdade? Estamos começando mais um mês, agradecemos pelo mês que passou, não é? E falar das maravilhas de Deus, quantas são as que Ele tem feito nas nossas vidas, que a gente não se esqueça disso, tá bom? Então, com essa mensagem, vamos começar nossa aula. Hoje eu vou trazer mais alguns exemplos de situações e problemas com divisão e também a aplicação de expressões numéricas em algumas dessas situações, tá? Então vamos acompanhar a aula comigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo da nossa aula passada com a professora Ângela, onde ela trouxe vários exemplos de divisão, tá? Eu vou aqui trazer para vocês mais alguns. Nós temos aqui primeiro exemplo. Léo ganhou 27 balas e vai distribuí-las igualmente. Eu destaquei aqui para você estar guardando esses termos. Às vezes a professora recebe dúvidas, a pergunta é assim: ô professora, que conta eu vou fazer, né? E se você parar para ler com bastante atenção o enunciado do exercício, do problema, o que está escrito na questão, muitas vezes, a maioria das vezes, viu, sexto ano, na própria questão você já sabe que conta você vai ter que fazer. Porque são palavras-chave, tá? Na aula da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Somar, juntar para adição, diferença, quanto falta para a subtração. Então, são termos que você precisa ir guardando. Isso vai te ajudar, vai esclarecendo a sua mente na hora de resolver um probleminha. Então, quando fala aqui, ó, distribuí-las igualmente, esse distribuir é dividir. Então, a gente tem aqui a seguinte situação: 27 balinhas. Elas vão ser distribuídas, ou seja, divididas igualmente. Aqui, ó, aqui já tem a ideia de divisão, tá? Aí vem a pergunta: é possível repartir? Olha, eu fiz questão de mudar o verbo para você guardar também. Então, aqui, ó, distribuir, repartir, estamos falando de divisão, tá? Agora a pergunta é: será que é possível repartir igualmente essas 27 balas entre 12 pessoas? Veja que o Léo tem bastante amiguinhos, né? Que bom. Às vezes nem são tão amiguinhos assim. Na hora que vê uma bala, vem tudo correndo atrás, né? Para e pensa, se já aconteceu isso com você, não é verdade? Bom, mas vamos lá. Se a gente ver aqui, ó, eu coloquei 27, está aqui a divisão, 27 dividido por 12. Desculpa porque na hora de editar, aqui deu uma mudança no símbolo aqui, mas aqui é uma chave, tá? Aquela chave da divisão, tá bom? 27 dividido por 12 é 2, tá? 2 vezes 12 é 24, tá? Então, ó, na nossa mente, a gente consegue fazer que 2 vezes 12 é 24. E 24, para chegar em 27, olha lá, para chegar em 27, quanto falta? Tá vendo? A ideia de subtração. 27 tira 24 é 3. Então, o que aconteceu aqui? O quociente, que é o resultado dessa divisão, foi 2. Ou seja, cada coleguinha do Léo vai receber 2 balas. Mas vão sobrar 3 balas. Então, a primeira pergunta é possível repartir igualmente essas 27 balas entre as 12 pessoas? Não é possível, primeira resposta. Só que tem mais uma perguntinha aqui no nosso exemplo. Quantas balas vão sobrar? Sobrar, estamos falando de resto, tá? Ó, sobrar, estamos falando de resto, ok? Então, aqui, como nós acabamos de ver agora há pouquinho, sobra 3 balas. Então, vão sobrar 3 balas, está aqui a nossa resposta. É um probleminha muito simples, mas muito importante, tá?
Porque ele trabalha a divisão não exata. A professora até trouxe, está no material de vocês, chama material de apoio, né? É como se fosse um local para você pesquisar, tá bom? Então, o que seria essa divisão não exata? De primeira você vai falar assim, professora, é quando o resto não é zero, né? Porque se o resto for zero, ela é exata. Isso, muito bem, tá? Só que aqui tem uma definição matemática para isso, né? Olha aqui, nem sempre é possível realizar a divisão exata em N. O que é isso, professor? Esse N aí é o conjunto dos números naturais, que a gente já estudou no comecinho das aulas esse ano, lá na sala de aula, tá? Inclusive aí na sua apostila tem sobre ele. Então, não é possível sempre realizar a divisão exata no conjunto dos números naturais. Então, a gente vai considerar este exemplo. 7 dividido por 2, que é igual a 3. Aqui, ó, mais um exemplo. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 é 1. Então, sobra 1. Chamamos de resto. Então, divisão não exata é aquela que apresenta um resto que não seja igual a zero. O resto não pode ser zero, tá? Só que cuidado. Cuidado, porque numa divisão o resto é sempre menor que o divisor. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, o divisor foi 12, o resto foi 3. 3 é menor que 12. Aqui, o divisor foi 2 e o resto foi 1. 1 é menor que 2. Mas por que isso, professor? Algum aluno pode perguntar. Porque se o resto for maior que o divisor, é claro que você vai poder continuar a conta, tá? Então, fica aqui essas dicas para vocês sobre a divisão não exata e essa informação no material de apoio, tá? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Vamos lá, não desanima não. Observe os preços dos produtos e responda. Então, aqui a gente tem algo bem corriqueiro, né, que acontece. As famílias precisam fazer compras. Inclusive, agora na época da pandemia, supermercados não foram fechados, não é verdade? Porque as pessoas precisam se alimentar. E no momento da compra, entra também a nossa querida matemática. Isso, por isso que é tão importante estudar matemática. Ela faz parte do seu dia a dia, mesmo que você nem perceba. Vamos lá. Letra A. Bom, antes de falar a letra A, vamos observar. A gente tem aqui um pacote de arroz custando R$12. E nós temos aqui um pacote de café custando R$8. Letra A. Quanto custam 2 pacotes de arroz e 6 pacotes de café? Bom, você já vai pensar assim, muito simples, né, professora? A gente pega aqui o valor do pacote de arroz de um pacote, que é 12, e faz vezes 2. Nossa, professora, você foi armar essa conta? Não precisava. Eu sei, tenho certeza que você já soube fazer na sua mente. Fico muito feliz por isso. Mas deixei ela armada aqui, tá? E do outro lado, os 6 pacotinhos de café. Cada um custa 8, 6 vezes 8, 48. O que a gente faz aqui? A gente pega o resultado do arroz, que foi 24, mais o resultado da conta do café, que foi 48. 24 mais 48, 72. Aí você de cara já vai colocar a sua respostinha. Muito bem, custam R$72. Mas acontece que tem uma outra maneira de fazer isso. É mesmo? Opa! Claro que tem, por isso que tem um ou aqui, né? E eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. A famosa expressão numérica. Estão lembrando? Não? Então, bora aqui comigo que você vai lembrar. Vamos lá, ó. O que acontece na situação anterior? Na situação anterior, a gente tem uma pessoa que vai comprar 2 pacotes de arroz e cada pacote custa R$12. Então, olha aqui, 2 vezes 12. Lembrando que esse pontinho significa multiplicação. Bom, a pessoa vai levar só isso? Não, a pessoa também vai levar 6 pacotes de café. Então, mais, destacar aqui para você, isso, 6 pacotes de café. Cada pacote de café, volta aqui para você ter certeza. Cada pacote de café custa R$8.
Cada pacote de arroz custa R$12. Então, volta para você acompanhar comigo. A pessoa vai comprar 2 pacotes de arroz, por isso que ficou 2 vezes o 12. E a pessoa vai comprar 6 pacotes de café, por isso que ficou 6 vezes 8. O que é isso? Você acabou de escrever uma expressão numérica. Exatamente! Olha que legal! Uma situação corriqueira que você pode fazer em forma de expressão numérica. Professora, eu já tinha feito desse jeito. Na hora que você foi falando, já imaginei assim. Tudo bem, aluno, tá correto. Mas eu preciso apresentar para você essa outra maneira, que é a maneira da expressão numérica. O que acontece? Vamos acompanhar comigo? 2 vezes 12 é 24. 6 vezes 8 é 48. Então, 24 mais 48 é igual a 72. Resposta, custam R$72. Viram aqui em cima, ó? A mesma coisa, tá? Vamos pro próximo. Letra B. Se alguém comprar esses 2 pacotes de arroz e os 6 de café e se pagar com uma cédula de R$100, quanto receberá de troco? Olha a pergunta. Quando fala em troco, resto, quanto vai sobrar para a pessoa, tá? Então, tem que ser uma conta de subtração. Então, você que tá aí bem ligadinho vai falar, que fácil, professora. 100. Se fosse 100 menos 70, daria 30. Só que é 100 menos 72. Então, é fácil de cabeça, ó, 28. Perfeito. Perfeito, você acertou. Mas também podemos representar isso com a nossa linda e maravilhosa expressão numérica. Isso! Ai, professora, tem jeito, parece que é tão complicado. Não é não. Acompanha comigo, ó. O 100 é o troco, tá? Então, coloquei aqui, ó, 100. Desse valor é que a pessoa que está recebendo o seu dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro de alguém da sua família que vai fazer a compra, vai retirar o valor do que foi comprado. Então, você coloca entre parênteses, tá? Isso em azul aqui não é nada. Era só um destaque que eu queria fazer, mas aqui na hora que eu editei saiu diferente. Então, desconsidere. O que você tem que considerar que está em vermelho. Então, 100 menos... Menos quem? Abre parênteses e coloca dentro do parênteses a situação da compra. Que situação? Olha, 2 pacotes de arroz, 2 vezes 12, mais os 6 pacotes de café, 6 vezes 8. Que você já tinha resolvido. Isso, lembra? 24 mais 48, 72. Então, resolve primeiro dentro do parênteses. E aí, quem sobrou lá fora? O 100. O que você vai fazer? 100 menos 72, que é igual a 28. Resposta, receberá R$28 de troco. Continuando, não desanima não. Vamos lá. Letra C. O que acontece aqui na letra C? Uma pessoa comprou 10 pacotes de arroz, mas precisou parcelar em 5 vezes. Quanto pagará em cada parcela? Uma outra situação aqui. Aí você fala, bom, é simples. 10 pacotes de arroz, cada um custa 12. É 12, professora? Vamos voltar lá? Aqui, ó, refrescando a sua memória, cada pacote de arroz custa R$12. Então, bora lá fazer. Comprou 10, mas precisou parcelar. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Parcelar. Parcelar, dividir. Então, 10 vezes 12, porque cada pacote custa 12, deu 120. Nem precisa armar a conta, basta acrescentar o zerinho na frente do 12. Isso você já sabe, estamos multiplicando por 10, tá? Aí a pessoa precisou dividir, parcelar. Então, ela vai fazer 120 dividido por 5, que é igual a 24. Mas podemos aplicar aqui
uma expressão numérica. Vamos lá? Dentro do parênteses, tá? Porque primeiro você resolve dentro do parênteses e primeiro. Mas, professora, por que você colocou 12 vezes o 10? Ué, porque o que vem primeiro aqui? Primeiro a pessoa comprou os 10 pacotes de arroz, para depois parcelar. Então, primeiro você coloca 12 vezes 10 ou 10 vezes 12, propriedade comutativa. Eu não fiz errado, não, eu fiz de propósito, tá? Lembram? Na multiplicação também existe a propriedade comutativa, que é aquela da troca, tá? Então, aqui deu 120, tudo isso dividido por 5. Então, temos aqui uma expressão numérica. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pagará R$ 24,00 em cada parcela. Beleza, galerinha? Olha, continuem fazendo os exercícios. Se possível, assista de novo o vídeo onde tem as explicações. Faça o seu esforço, porque você é o protagonista do seu estudo, tá? Do seu ensino, da sua aprendizagem, né? Então, se esforce bastante. Tem a listinha de exercícios que foi passado ontem. Hoje tem um desafio para você fazer. Olha aqui o desafio. Antes de realizar uma viagem de férias, um grupo de 6 pessoas anotou as despesas que teriam nessa viagem e que seriam, olha aqui, divididas igualmente. Ei, professora, já está ajudando aqui. Sim, já está ajudando. Mas primeiro você tem que observar aqui as despesas com a viagem. Então, eu não vou ficar dando muita resposta aqui, porque senão eu acabo fazendo para você, mas estou dando umas dicas. Então, o que você tem que prestar atenção? Primeiro, é um grupo de 6 pessoas. As despesas vão ser divididas. Divididas por quanto? Ora, se o grupo é de 6 pessoas, pensa um pouquinho, né? Tenta se colocar na situação. Imagine que fosse você participando disso, né? Às vezes você não participa de uma viagem, mas participa na realização de um trabalho em grupo e precisa comprar alguma coisa, né? E o valor tem que ser dividido, né? Então, já falei demais, né? Tentem fazer, se esforcem, tá? Continuem fazendo as atividades. Até mais, então. É isso aí, hein, galerinha? Quero ver vocês cada vez mais animados em fazer as atividades. Eu espero que vocês estejam resolvendo. Eu estou feliz porque tem vários alunos que já estão mandando fotos das atividades resolvidas, estão mandando as dúvidas. É isso mesmo, estudando. Tem que continuar estudando. A aprendizagem não pode parar, ok? Então, eu deixei hoje um desafio. E não fique preocupado se de repente você não conseguir fazer esse desafio. Mas me prometa uma coisa, que você vai tentar fazer, ok? E então você tem até quinta-feira para estar mandando as fotos, tanto da aula de ontem, tá? Não precisa mandar tudo de uma vez, não. Como o da aula de hoje, você tem até quinta-feira para mandar as fotos das atividades resolvidas, ok? E aí na aula de sexta-feira, a professora vai fazer a correção. Tchau, beijos e até a próxima aula!